Você sabia que muitos medicamentos que usamos hoje foram desenvolvidos a partir de toxinas provenientes de animais? Embora comumente associados a perigos, essas toxinas possuem propriedades únicas que a ciência tem explorado para criar tratamentos inovadores e até salvar vidas. Hoje, vamos entender como essas substâncias, fruto de milhões de anos de evolução, estão revolucionando a medicina. Com cerca de 220 mil espécies venenosas conhecidas, representando um total de 15% da biodiversidade animal, as toxinas são uma fonte natural de moléculas bioativas, altamente sofisticadas, com potencial para o desenvolvimento de medicamentos. Toxinas são misturas químicas desenvolvidas por animais para funções específicas, como capturar presas, defender-se de predadores ou competir por recursos. Elas evoluíram de forma independente em diversos grupos de animais, incluindo invertebrados como moluscos e quinidários, e vertebrados como serpentes, peixes e até mamíferos como o ornitorrinco. Antes de nos aprofundarmos mais, é importante entender algumas definições fundamentais. Embora as palavras toxina, veneno e peçonha sejam frequentemente usadas de forma intercambiável, elas têm significados específicos na ciência. Toxina é toda substância tóxica produzida biologicamente, sem especificar o meio de entrega. Já um veneno refere-se a uma toxina passivamente introduzida, como ao ingerir ou tocar algo tóxico. O exemplo clássico são os sapos venenosos, cujas toxinas na pele servem como defesa contra predadores. Já a peçonha é uma toxina que é ativamente injetada por meio de estruturas especializadas como ferrões, presas ou espículas. Como exemplo, nós temos cobras e escorpiões, que inoculam sua peçonha utilizando órgãos especializados. A produção de toxina é metabolicamente custosa e, por isso, apenas as mais potentes e específicas sobreviveram ao longo da evolução. Isso torna as toxinas verdadeiras bibliotecas naturais de compostos altamente otimizados, com propriedades que podem ser aplicadas à medicina. Quimicamente, as toxinas são compostas por sais, pequenas moléculas, proteínas e, principalmente, peptídeos. Já os peptídeos são compostos por pequenas cadeias de aminoácidos e apresentam elevada eficácia, seletividade e baixa toxicidade, características essenciais para o desenvolvimento de fármacos eficazes. Mas como a ciência transforma essas toxinas em medicamentos? Bom, tudo começa com a coleta do veneno ou peçonha, que será analisado em laboratório. A partir daí, utilizam-se técnicas como a cromatografia líquida de alta eficiência, que permite separar os componentes da toxina com base em suas propriedades químicas. Após essa separação, os compostos são analisados por métodos como a espectrometria de massas, que revelam detalhes de suas estruturas moleculares. Após uma avaliação inicial de seu potencial, esses peptídeos são então sintetizados em laboratório e passam por testes rigorosos para avaliar a sua eficácia e segurança em modelos celulares e animais. Além disso, modelos in silico são utilizados para prever como essas moléculas interagem com seus alvos biológicos. Esse campo tem crescido rapidamente, com a biotecnologia impulsionando não apenas a produção de peptídeos mais eficientes e seguros, mas também sua aplicação em terapias biológicas inovadoras, que oferecem maior especificidade e menos efeitos colaterais em relação às abordagens tradicionais. Agora, vejamos 3 exemplos de medicamentos desenvolvidos a partir de toxinas animais. O primeiro, o ziconotide, é derivado da peçonha do caracol marinho Conus geographus. O ziconotídeo é um potente analgésico usado no tratamento de dores crônicas severas, como a neuropática e a associada ao câncer. Ele bloqueia canais de cálcio essenciais na transmissão da dor, oferecendo uma alternativa aos opioides, com risco significativamente menor de dependência. Outro exemplo é o captopril. Ele é inspirado nos peptídeos da peçonha de jararaca, conhecida como Botrops asper. O captopril foi o primeiro inibidor da enzima conversora de angiotensina. Foi introduzido nos anos de 1980 e revolucionou o tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca, sendo amplamente utilizado até hoje. Por fim, temos o hexanatide, que foi desenvolvido a partir do veneno presente na saliva do lagarto Eloderma suspectum, também conhecido como monstro de Gila. A hexanatida é usada no tratamento da diabetes do tipo 2. Ela imita o hormônio GLP-1, regulando os níveis de açúcar no sangue e estimulando a secreção de insulina.
Este medicamento também abriu caminho para a criação de análogos, como a semaglutida, que é comercializada hoje em dia como Ozempic, e tem sido amplamente utilizada tanto no controle da diabetes quanto no tratamento da obesidade. Cientistas continuam explorando toxinas de outros animais, como vespas, escorpiões e aranhas, que possuem peptídeos com propriedades promissoras, como ação microbiana, antitumoral e neuroprotetora. Muitos desses compostos ainda estão em fase de testes pré-clínicos, mas representam um horizonte de possibilidades para a medicina moderna. As toxinas não são apenas uma inspiração para a ciência. Elas também aparecem frequentemente na ficção, inclusive como fonte de cura e inovação. Um exemplo é na popular franquia Pokémon. Na descrição do Pokémon conhecido como Croagunk, é dito que uma vez diluído, o seu veneno apresenta potencial farmacológico e pode ser utilizado para tratar fortes dores nas costas. E não é só em Pokémon. Em muitas histórias de fantasia e ficção científica, venenos e peçonhas são mostrados como base para elixires de cura, vacinas e até mesmo armas bioquímicas. Isso reflete a nossa própria curiosidade sobre como algo perigoso pode ser transformado em poderosas ferramentas para os mais variados fins. Esses exemplos ilustram como os venenos e peçonhas, antes temidos, tornaram-se aliados poderosos na busca por soluções na farmacologia. A biodiversidade oferece um vasto repertório de moléculas que podem revolucionar o tratamento de doenças, muitas dessas ainda sem cura. Assim, a exploração responsável e ética dos recursos naturais, como as toxinas animais, aliada à biotecnologia, tem aberto caminhos promissores para a ciência e a farmacologia.